Língua portuguesa. Leitura. Livro A. Lição 7, aula 2. Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Animados para a aula de hoje? Hoje, com certeza, teremos uma aula cheia de novidades. Eu estou com a palavra natureza aqui na minha cabeça. O que vocês pensam quando ouvem a palavra natureza? No céu? Nas estrelas? Nas árvores? Nas plantas? Nos rios? No vento? No ar que respiramos? De onde vem essa palavra natureza? Por que a gente pensa em tanta coisa quando fala nela? De que vocês se lembram quando ouvem a palavra natureza? Correção do dever de casa. O dever de casa para hoje foi a leitura do texto O Curupira. Vocês leram com atenção? Com boa entonação? Viram um nome diferente? O nome da autora, não é mesmo? Ingrid Bellenhausen. É um nome estrangeiro, mas a pronúncia é igual à nossa. As letras se pronunciam da mesma forma. Ingrid Bellenhausen. Só que os sons finais são pronunciados um pouquinho diferente. Ela tem mais um nome no meio. Ingrid Bisenmeier Bellenhausen. O nome do meio nós lemos assim, Bisenmeier. Da mesma forma que lemos o nome do arquiteto famoso, Oscar Niemeyer. Se diz Niemeyer. São nomes estrangeiros. Cada país pronuncia as letras de formas diferentes, sobretudo as vogais. Mas às vezes as consoantes também se pronunciam de forma diferente. Mas por hoje, vamos ficar com a nossa Ingrid. Ela tem esse nome estrangeiro, mas é brasileira. Ela é especialista em história da arte e escreveu muitos livros infanto-juvenis. Muitos livros dela tratam da Amazônia. Ela tem vários livros sobre o nosso folclore, os personagens do folclore. Depois vocês podem procurar na biblioteca os livros dela. Eu vou ler o texto uma vez. É um texto curto, mas bem escrito, muito bem escrito. Leitura. O que conseguimos observar antes mesmo de começar a ler esse texto? Isso mesmo, o título, Curupira. Quem é o autor ou autora desse texto? Ingrid Bellenhausen. Ingrid Bellenhausen. O que mais de importante tem quando olhamos esse texto? Ah, tem o desenho de um menino com uma tanga e cabelo arrepiado. E onde esse menino está? O que sabemos sobre ele? Ele é o Curupira. Está numa floresta. Ele vive nas florestas. E como o texto está organizado? Ele tem partes? Tem versos? Estrofes? Isso mesmo, o texto está organizado em parágrafos. Mas em quantos parágrafos? 1, 2, 3, 3 parágrafos. Muito bem, temos 3 parágrafos no texto do Curupira. 2 parágrafos bem curtos e 1 parágrafo longo. Antes de ler o texto de novo, vamos buscar mais informações? Onde estão essas informações? A referência. Na referência, temos o sobrenome da autora, todo em letra maiúscula, depois o nome. O nome é Ingrid. E já sabemos que o B é de Bisenmeier. O que temos em seguida? O título do livro, Personagens Encantados. Então sabemos que o texto Curupira está dentro de um livro e o livro se chama Personagens Encantados. Onde esse livro foi publicado? São Paulo. Em qual editora? DCL.
DCL. E em que ano? 2004. Muito bem. Então, de acordo com a referência, se eu quiser encontrar o texto Curupira no livro Personagens Encantados, eu devo ir a qual página? Exato, página 19. Portanto, nós sabemos que o texto da aula é parte de um livro. O título do livro é Personagens Encantados. O texto O Curupira é curto. O que será que tem na página 18 desse livro? E na página 20? Isso mesmo, deve ter outros personagens encantados. Outros personagens do folclore, de contos de fadas. A turma toda deve ser legal. E é um livro bem ilustrado. As ilustrações do livro são caprichadas. Por falar em capricho, vamos reler Caprichando na Leitura? Curupira, Ingrid Bellenhausen. O Curupira é o guardião das florestas e dos animais. É um anão veloz de cabelo cor de fogo e dentes verdes. Mora em um tronco oco de uma árvore velha. Tem os pés invertidos com os dedos para trás e o calcanhar para frente. Assim, divertindo-se, sempre consegue despistar os caçadores que, enganados, seguem as pegadas do Curupira na direção contrária. Bellenhausen, Ingrid B. Personagens Encantados, São Paulo, DCL, 2004, página 19. Cabelo de fogo, anão, dente verde. Alguém acha que ele é bonito? Ninguém acha, não é mesmo? Já pensou topar com um desses na sua frente? Dá susto? Dá medo? Agora ouçam. Mora num tronco oco de uma árvore velha. Tronco oco, árvore velha. Dá para perceber? Ele não mora em qualquer lugar, em qualquer árvore. Tem o lugar dele. E é um lugar bom para se esconder. Tem um tronco oco. Ele fica lá dentro. E sobre seus pés, o que o texto diz? Pés invertidos, dedos para trás, calcanhar para frente. Muito esquisito, né? Isso mesmo, pés invertidos. Se os pés são invertidos, os dedos ficam para trás e o calcanhar para frente. Isso a gente também já sabia. E a ilustração também mostra a mesma coisa. Observem no seu livro. Vamos ler o último parágrafo. Assim, divertindo-se, sempre consegue despistar os caçadores que, enganados, seguem as pegadas do Curupira na direção contrária. Assim, divertindo-se, sempre consegue despistar os caçadores que, enganados, seguem as pegadas do Curupira na direção contrária. É isso mesmo. Os pés virados são pro Curupira despistar. Ele enganava os caçadores. Mas como ele enganava? Por que esse calcanhar invertido ajudava? Porque parecia que ele estava indo em uma direção diferente da certa. As marcas davam pistas erradas para os caçadores. Isso aí, os caçadores seguiam as pegadas erradas e acabavam seguindo para longe do Curupira. Muito bem. Então vamos resumir tudo que já descobrimos do Curupira a partir do texto da lição 7? Curupira é guardião das florestas e animais. Possui cabelo igual a fogo. É anão e tem dente verde. Mora em um tronco oco de uma árvore velha. Tem os calcanhares invertidos. Engana caçadores com suas pegadas na direção contrária. Mas e calcanhares? Vocês sabem o que são? Onde ficam? Eu acho que fica no pé. Isso mesmo, com o calcanhar invertido. Ele acaba ficando com o pé invertido também. Vejam qual parte é o calcanhar no nosso corpo.
Além de aparecer na história do Curupira, o calcanhar aparece também em outra história conhecida em todo o mundo e bem antiga. Sabiam? Qual história? Vocês já ouviram falar em calcanhar de Aquiles? Não. Segundo um mito grego, Aquiles, um herói grego, foi mergulhado por sua mãe no rio Estige para que fosse imortal, ou seja, invencível, que nunca morresse. Ninguém conseguiria matar Aquiles. No momento do mergulho, a mãe segurava o calcanhar de Aquiles. E por isso, acabou que essa parte do corpo da criança não foi molhada. Com isso, o calcanhar ficou como a parte sensível e frágil de Aquiles. Anos depois, quando Aquiles já era um homem, durante a Guerra de Troia, uma cidade da Grécia, Aquiles, que até então era o guerreiro mais valente e de quem todos tinham medo, acabou sendo atingido em seu calcanhar com uma flecha envenenada. A flecha atingiu seu único ponto fraco e por isso Aquiles acabou morrendo. Hoje em dia, quando falamos que alguma coisa é o nosso calcanhar de Aquiles, queremos dizer que é o nosso ponto fraco. Exemplo: o doce é meu calcanhar de Aquiles. Quer dizer que eu não resisto a um doce, pois comer doce é meu ponto fraco. Nossa, que história legal! Todo mundo tem o seu ponto fraco, né? Alfa, acaba que todo mundo tem mesmo. Vamos observar essa última frase do texto? Assim, divertindo-se, sempre consegue despistar os caçadores que, enganados, seguem as pegadas do Curupira na direção contrária. O que o texto está dizendo? Por que o Curupira se diverte? Qual a palavra mais importante desse parágrafo? Sempre. A palavra mais importante é a palavra sempre. O Curupira não falha. Ele é o guardião. Ele precisa meter medo, impor respeito, deixar os caçadores sempre assustados, com medo. Ele não ataca, não morde, não machuca, então ele precisa ser esperto. As pessoas só veem aquele menino horroroso. Nem sabemos se é menino, parece mais um bichinho, um ser estranho, não é mesmo? O segredo dele é esse: não ser visto, não ser pego, só assustar. E esse é o ponto importante dessa história. São histórias inventadas e vocês também já sabem por que elas existem. Por que elas existem? Isso mesmo. Histórias como essas são criadas pela população. São histórias populares, fazem parte do folclore. A gente diz, história do Curupira. Mas essa é mesmo uma história? O texto passa uma informação, conta uma história ou descreve uma pessoa ou um lugar? Olhe bem o texto. Olhe no seu livro. Tem uma história aí? Não tem, não é mesmo? É só uma descrição. Não é uma história do Curupira. Não conta uma história que ele tenha vivido. E existem vários textos como esse sobre o Curupira. E sobre outros personagens do nosso folclore. A gente ouve muito essas histórias. Em casa, na escola. Quem frequenta a biblioteca e rodas de leitura também escuta essas histórias. Elas servem para nos lembrar sempre das mesmas coisas. O que é certo e o que é errado. De nossas obrigações de uns para com os outros. De fazer isso de forma divertida. Mas às vezes assusta. Faz parte do negócio. Lembram-se do lobisomem? Aliás, hoje é dia de lua cheia. É dia do lobisomem aparecer? Nós vamos ler um pequeno trecho sobre o lobisomem. Vocês já conhecem essa história. Vamos prestar atenção no texto, na forma de contar a história, de escrever, de ler e reler.
e vocês vão ver quanta coisa podemos fazer com ele. Prontos? O lobisomem é um homem que se transforma em lobo durante as noites de lua cheia. Metade lobo, metade homem, o lobisomem é um ser muito poderoso que possui uma força física sobre-humana, além de longas garras, boca grande e dentes enormes. Lutar contra ele é, portanto, algo muito perigoso. As pessoas que lutam contra ele e ficam feridas têm a maldição transferida para si. Vocês conhecem o lobisomem? Já ouviram a história que eu acabei de ler, não é verdade? Vamos fazer uma ficha dele para ficar bem claro o que sabemos sobre ele? Eu vou perguntando e vocês vão me ajudar a preencher a ficha. Quem é o lobisomem? E para ajudar, eu vou fazer essa outra pergunta. Por que ele tem esse nome? Isso mesmo. Um homem que se transforma em lobo. E por que ele tem esse nome? Ele se chama assim porque é um homem e às vezes vira lobo. Quem é? Um homem que se transforma em lobo. Ele se chama assim porque é um homem e às vezes vira lobo. Já temos um pouco da ficha dele. Um homem transforma-se em lobo, mas é homem. Só de vez em quando vira lobo. E quando ele vira lobo? Exatamente, nas noites de lua cheia. Vamos anotar na ficha? Quando se transforma em lobo? Nas noites de lua cheia. Já sabemos 3 características importantes dele. Vamos nos lembrar agora das características físicas. Nós sabemos que o lobisomem é muito poderoso. O que o torna muito poderoso? Força física. Força física sobre-humana. É isso mesmo que está no texto. Ele possui uma força física sobre-humana. Sobre-humana significa acima das forças humanas, acima das forças do ser humano. Muito maior do que a força de uma pessoa. Vamos anotar. O que o torna muito poderoso? Ele possui uma força física sobre-humana. Uma força física sobre-humana, acima das forças humanas. De onde vem essa força? Isso mesmo. Essa força vem quando ele vira lobo. Ele assume a força do lobo. E nós sabemos que o lobo é mais forte do que os humanos, não é verdade? O que torna o lobo mais forte? Como são essas características físicas do lobo e do lobisomem? Longas garras, boca grande e dentes enormes. Longas garras, para que servem? Agarrar, segurar, prender. Boca grande. É para te comer. Boa, Beto. Você se lembrou do lobo mau da história da Chapeuzinho. Vejam que essas histórias têm muito a ver umas com as outras. E os dentes? Exato, para morder. Agarra, morde e engole. E a boca precisa ser grande para caber os dentes grandes e para engolir as vítimas. Tudo muito bem pensado, não é mesmo? Vamos anotar nossas características físicas? Nossas não, do lobisomem. Muito bem, Alfa. Você está muito atento. Eu usei a palavra nossas e você observou bem. É nossas em relação à nossa história. Características do lobisomem da nossa história. Não nossas características. É sempre melhor ser preciso. Vamos anotar com precisão. Vou usar as mesmas palavras do texto. Características físicas: longas garras,
boca grande, dentes enormes. E o que falta para a nossa descrição? O que mais temos na história? Vamos reler o final? Lutar contra ele é, portanto, algo muito perigoso. As pessoas que lutam contra ele e ficam feridas têm a maldição transferida para si. O que podemos entender dessas duas frases? O que significa a palavra portanto? Lutar contra ele é, portanto, algo muito perigoso. Portanto, o que significa? Por causa disso, pelo fato dele adquirir uma força sobre-humana quando se transforma. E a frase, as pessoas têm a maldição transferidas para si. Qual é a maldição? O que significa transferidas para si? Isso mesmo. A maldição é a maldição de se transformar em lobisomem. Ela passa para a pessoa que o lobisomem ataca. E a lua cheia? Isso mesmo. É parte das crenças e superstições que associam alguns comportamentos humanos com as fases da lua. Vamos anotar? Qual é a maldição? Transformar a pessoa atacada em lobisomem. Vamos resumir o que aprendemos? Vamos verificar se nossa identificação do lobisomem está bem feita. Combinado? Quem é? Um homem que se transforma em lobo. Ele se chama assim porque é um homem e às vezes vira lobo. Quando se transforma em lobo? Nas noites de lua cheia. O que o torna muito poderoso? Ele possui uma força física sobre-humana. Características físicas: longas garras, boca grande, dentes enormes. Qual é a maldição? Transformar a pessoa atacada em lobisomem. Temos algo mais a acrescentar? O que mais sabemos sobre essa história que não está na ficha? É parte do folclore. É um mito. Isso mesmo, muito bem observado. Agora vamos viajar. Vamos viajar nessa história. O que vocês sentiriam se encontrassem um lobisomem em uma noite de lua cheia? O que você faria? Sair correndo, gritando igual um maluco. Socorro! Me acode! O lobisomem! E você acha que ele não ia conseguir te pegar? Brincadeira. Nosso objetivo aqui é outro. Não é assustar. Mas vamos examinar esse texto com outros olhos. Olhar nos detalhes. Vamos ver o que vocês se lembram de memória. Como é um lobisomem? Vocês vão falando e eu vou anotando. Ora é homem, ora é lobo. Muito forte, com garras, dentes e boca enormes. Ele sempre se transforma nas noites de lua cheia. Lembram-se do que eu perguntei? Quais as características? Qual dessas frases tratam disso? As duas primeiras, isso mesmo. E a terceira frase responde a qual pergunta? Exato. O que ele faz? Como ele age? Ora é homem, ora é lobo. Muito forte, com garras, dentes e boca enormes. Ele sempre se transforma nas noites de lua cheia. O lobisomem é um ser transformado. O que se transforma em quê? Como isso acontece? O lobisomem é um homem, uma pessoa comum. Se ele for atacado por outro lobisomem, ele se transforma em lobisomem. Isso acontece toda vez que tem lua cheia. E nos outros dias, ele volta a ser uma pessoa comum. Professora, quer dizer que uma pessoa normal que está andando na rua pode ser lobisomem? Claro, Beto. Qualquer um.
qualquer pessoa aqui da escola. A gente pode esbarrar nele a qualquer momento. Você não sabia disso? Brincadeira, claro. Isso é uma lenda, é um mito. Segundo a lenda, é assim mesmo. Qualquer pessoa. Um dia é homem, no outro é lobisomem. Fluência de leitura. Hoje eu vou ler trechos de histórias contadas por um estudioso do folclore brasileiro. Ele se chama Luiz Câmara Cascudo. Ele passou a vida estudando contos de origem indígena. Também estudou como os contos de outros países foram adaptados no Brasil. Eu vou ler trechos de histórias que ele ouvia quando estava estudando a origem dos contos brasileiros. Sobre o lobisomem, por exemplo. Numa noite em que estava o casal sozinho, ouviu-se o latido desenfreado dos grandes cães de caça que José Francisco possuía. Não prestou atenção. Em cada semana, cada quinta para sexta-feira, os cães acuavam barulhosamente. Finalmente, o vaqueiro entreabriu, altas horas, a janela e viu passar, seguido pelos cachorros enfurecidos, um animal corpulento, meio baixo, roncando e batendo insistentemente as longas orelhas de perro. Daí a dias, um comboio pernoitou na latada. Narraram-se assombramentos e caçadas. José Francisco historiou o caso. Um do grupo, adoidado e façanheiro, bateu na coronha do bacamarte, jurando morte ao monstrengo assustador. Veio a treva. Ao nascer da lua, pelas proximidades da meia-noite, ouviram o tonitroar dos cães e a marcha resfolegada de um bicho correndo. Aperraram as armas. De gatilho alçado, esperaram. De repente, o abantesma surgiu. Estalaram as espoletas e uma descarga relampejou um estrondo pelo pátio deserto e mudo. O animal, num ronquejo horrendo, caiu pela barranca do rio, já seco no verão escaldante que se iniciava. Correram para lá. Era um lobisomem, ferido de morte, não se desanimalizara inteiramente. Da cintura para cima, era um homem moreno, forte, de nariz aprumado, mãos delicadas, cabeleira castanha encaracolada. Um desses mestiços de família criados na ociosidade das vilas sertanejas. Da cintura para baixo, semelhava um porco sarrudo, cheio de lama e de garranchos, os cascos firmemente cravados na areia frouxa do rio. Enterraram-no ali mesmo. José Francisco de Paula mudou-se para Estivas, onde morreu anos depois, sem nunca esquecer a noite da caçada impressionante e trágica. Resumo da aula. Hoje, conhecemos melhor o personagem do folclore brasileiro, Curupira. Lemos texto que descreviam personagens. Conhecemos o personagem folclórico do lobisomem. Ouvimos várias versões dessa história. Aprendemos que as versões são inventadas. As pessoas vão inventando, mas sempre volta no mesmo ponto. Também conhecemos a história de Aquiles. É outra história da mitologia. Ele também tem muitos ensinamentos. Aprendemos que quando algo ou alguém é nosso calcanhar de Aquiles, queremos dizer que é nosso ponto fraco. Cada vez que lemos essas histórias, lembramos também e vamos entendendo um pouco mais sobre o que elas querem dizer. É por isso que a gente lê sempre, quando criança, quando jovens e mesmo adultos e idosos. Dever de casa. Leitura, livro A, página 91, exercício 7.
Façam com bastante atenção e capricho e em nosso próximo encontro vamos corrigir e aprender ainda mais. Nos vemos na próxima aula. Até lá!